E aí, tranquilo? Acabei de subir certinho lá no site e o título é A Maldição da Árvore. Por que o conhecimento é a tragédia fundamental da consciência? Esse artigo tem como ponto central o seguinte: o conhecimento não é a tragédia às vezes. A sua própria aquisição por si só é o evento trágico original. A consciência humana nasce do rompimento de uma unidade onisciente com o mundo, e cada passo no saber é um passo mais profundo em direção a um auxílio do qual não há retorno. Isso significa o quê? Enquanto o cachorro não sabe que um dia ele vai ter o fim da vida, ele tá tranquilo, ele tem medo, óbvio. Se aparecer um predador ali, ele vai correr. Se você bater nele, ele vai correr. Mas ele não sabe o que vai acontecer. Ele não sabe o que um dia vai chegar isso. Ele só tem uma ideia. Quando nós seres humanos têm essa ideia, é um problema. Porém, entretanto, todavia, aqui não vai se retratar somente disso, né? Aqui vai se tratar de outras coisas. O artigo de hoje tá dando 11 minutinhos de leitura, não vai dar esse tanto, porque eu vou focar mais nos pontos centrais aqui. A desilusão, com revelação. A desilusão como revelação, conhecer é desmistificar. A criança que descobre que o Papai Noel não existe perde mais do que um personagem, perde um espaço do encanto do mundo. O adulto que estuda a fundo a história do seu herói nacional descobre que as manchas, as contradições, isso aqui eu não posso falar na plataforma. Então, isso é muito verdade. Eu já falei aqui em outro vídeo, eu acho que a galera não gostou muito. Então, assim, qualquer pessoa que você acha como alguém muito heróico pra você, muito referência, provavelmente essa pessoa foi uma pessoa ruim que passou-se pra você que era uma pessoa boa, mas na verdade é uma pessoa ruim. Qualquer um que você pensar aí, claro. Pessoas que viveram de 1000 anos pra trás é muito relativo, porque as pessoas inventavam história, e de 1000 anos pra trás, eu diria até de 500 anos pra trás, tudo é relativo de forma tênebre, porque impactante, porque muito da história foi deturpada, com certeza foi deturpada. Para não falar toda a história, muitas partes da história foi deturpada por quem venceu, por quem ganhou a guerra, vai deturpar mesmo. Então aqui tem alguns pontos, tópicos que eu não vou ler, mas é só para vocês saberem. A tragédia da desilusão. A tragédia da responsabilidade. A tragédia do fim, que esse aqui eu acho que é o maior de todos, né? Vamos ler. O animal não sabe o que vai... Olha, o mesmo exemplo que eu peguei. O humano sabe. Este é o conhecimento trágico por excelência. Toda a nossa cultura, religião, arte, neurose é uma tentativa de lidar com esse fato único. Nosso cérebro evoluiu para resolver problemas, mas deparou-se com um único problema insolúvel: a sua própria extinção. Saber que somos finitos é o que dá urgência e dor à existência, mas também é o que torna possível a tragédia de que nos define. O paradoxo trágico. Por que ainda buscamos o conhecimento? A dignidade é terrível. E nesse estado disperso há uma dignidade terrível e única. É a dignidade de encarar o mundo como ele é, sem os óculos cor-de-rosa da ilusão. É a coragem de suportar a verdade. Inclusive até aqui na minha plataforma, o tema é: quanta verdade você suporta? Porque muitas pessoas que elas não sabem lidar, eu acho que quase todo mundo, para não falar todo mundo, não sabe lidar com as realidades. Deturpam o que foi dito, deturpam o que foi falado até pela pessoa pra caber ali. E às vezes a pessoa diz uma verdade que você não aceita e você não suporta aquela verdade, então você se cega. Tanto para quem vamos tratar aí do sobrenatural, né, da pós-vida ou não, se tem alguma coisa ou não, quer dizer, ter alguma coisa aí ter, ou nada, um nada vazio, 100% vazio, ou tudo. Tanto quem é
religioso, cristão, do que for, é uma fé, e tanto para quem é não religioso, ateu, agnóstico que seja, também é uma fé do que vai acontecer pós-vida. Conclusão. Isso aqui eu não posso falar, isso aqui, que nos faz humanos. Portanto, o conhecimento é uma tragédia, no mesmo sentido em que a vida é uma tragédia. Tem um início, um conflito e um fim inevitável. Mas seria agonia uma comédia? Não, seria apenas um nada, uma não história. A grandeza humana patética, comovente e trágica reside justamente em abraçar a maldição, em preferir a dor da verdade ao conforto da mentira, em escolher o auxílio do Éden, asilo do Éden, com toda a sua solidão e sofrimento, em troca do direito de dizer, eu sei. E no fim, talvez o único consolo seja este. Enquanto buscamos conhecer, ainda estamos só vivos. Ainda estamos lutando contra o sono da ignorância. E nessa luta perdida, de antemão reside toda a nossa beleza defeituosa e toda a nossa trágica dignidade. Então, para você que está chegando agora, ou você que chegou até aqui, preste atenção. A vida traz conhecimentos, e conhecimentos esses que são trágicos. Vivemos, nascemos, vivemos e teremos o fim da vida. Nesse meio termo, nesse tempo, religiosos vão dizer que você tem que fazer de tudo para que tenha um pós-vida eterno, ou bom, ou uma reencarnação que seja. Aos que não acreditam que não terá nada, ou os que têm dúvida, pensarão talvez que não terá nada. O problema do conhecimento é que o cachorro não sabe que ele vai ter o fim da vida dele. Ele tem medo de dores, de estímulos no cérebro, mas não sabe que um dia ele vai terá o fim dele. O ser humano tem. Muitos seres humanos costumam usar coisas ilícitas para se cegar, se surdar, e não ouvirem, não enxergarem, não sentirem o cheiro da verdade. Mas aqueles que têm capacidade de saber a verdade como ela é, aquilo que eu sei, estará pronto para aceitar a verdade. Como diz aqui, e nessa luta perdida de antemão reside toda a nossa beleza defeituosa e toda a nossa trágica dignidade. Engraçado que o ser humano, tem um artigo aqui falando que o ser humano ele se apoia em duas coisas. Vitimismo, que esse é fundamental, inclusive tem um artigo lá no site, o E2, falando sobre o vitimismo, que qualquer coisa que der errado na sua vida você tá com o vitimismo e vai dar certo. E o segundo, confiar em coisas que não são confiáveis. Eu confio que ano que vem eu vou fazer tal coisa, mas você nem sabe se o ano que vem você vai ter esse ano que vem. Então é muito engraçado como o ser humano ele consegue se apoiar em coisas que não são apoiáveis. Bem, e as últimas notícias são essa que a gente acabou de ler, inclusive acabei de subir, agora são 6h40 do dia 22 de dezembro de 2025, e acabei de subir esse artigo aqui, que é esse aqui. Esse aqui eu postei ontem, por que os feriados se tornaram apenas temas no calendário da rotina. Esse aqui, como a tecnologia redefiniu o campo da fé. Esse aqui, primeiro, vai tratar por que não tem mais graça os festivais, as comemorações. Se a gente só vive em festa, o povo, pelo menos no Brasil, só vive em festa, chega Natal, Ano Novo, que seja, é só uma festa, só vai trocar a temática. E nisso aqui eu vou dissertar mais sobre isso. Como a tecnologia redefiniu o campo da fé, a tecnologia aumenta a fé ou diminui a fé? É um problema confiar nas redes sociais, tecnologia, IA e etc? Aqui eu vou responder, ou tentar responder também, né? Então, é isso, gente. Espero ter agregado. Tá dando 11 minutinhos de leitura, gente. Muito pouco e muito conhecimento. Lá no site, se você precisar S9H Notícias, provavelmente você vai achar aí no Google. Ou se não, no link aí na bio. Tem um linkzinho lá do site. Você entra lá e pesquisa pelo título, né? Tem uma parte aqui pelo título. Ou você vai caçar pelas tags também, né? Caso você queira. Mas acho que se você pesquisar aqui pelo título, é melhor pra você. Então é isso, gente. Espero ter agregado alguma coisa de vocês hoje. Espero não ter ofendido ninguém, porque o pessoal não gosta muito do que eu tô aqui. Apesar que eu não vou trocar de conteúdo de vídeo. Estou aqui para formar um exército de pessoas pensantes, pessoas preparadas psicologicamente
psicologicamente, não pessoas que são abobadas. Espero que você tenha gostado. Se você quiser, dê o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo se você quiser. E o principal, comente o que você achou desse vídeo para que a gente converse mais, dialogue mais e debata mais sobre os temas que eu publicar aqui para que a gente tenha um entendimento maior, beleza? Sempre em busca da verdade, não de estar certo. Já fiz um artigo sobre você parecer que ganhou o debate, não significa que você está certo, beleza? Então é isso, gente. Aquele abração e tchau!